Pai-Deuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá, esta é a gravação do nosso encontro do Grupo de Estudos Clássicos da FEUSP do dia 12 de abril de 2022. Nós continuamos lendo o texto do Mário Perniola, Animais Quase Sábios, e o resto sempre esqueço o título desse livro, mas achávamos que ia ser bem rápido, e é sempre isso que acontece, não é? Achávamos que ia ser super rápido, porque o livro tem 29, 30 páginas, em formato de 1/8, então ele é curto, e estamos ainda, um ano começado, estamos ainda na página 9. Isso é um elogio à ineficácia, é um elogio à lentidão, é um elogio a... Nós somos todos uns malacói, todos uns moloides, né? Mas é muito bom isso, num mundo que é todo ele eficácia, velocidade, falta de tempo para tudo, é bom, acho, ter uma hora para gastar o tempo lentamente. Só para retomar, então, o que eu estava dizendo, falávamos sobre o termo dever, né, entre os estoicos, que é um comportamento que traz em si mesmo a sua paga, em si mesmo a sua recompensa. Por isso, pelo dever ser algo que é, na sua realização, o seu pagamento, isso dá ao homem segurança e firmeza na experiência do presente. Essa ideia é poderosa, é uma ideia que nos tempos que correm, nos tempos de hoje, tal como na antiguidade, faz muito sentido. Eu penso que o estoicismo é uma filosofia que faz muito sentido para nós. Eu acho que faz sentido em qualquer momento da história, mas por quê? Porque apela a uma vida no presente, né? Uma vida marcada pela realização do dever, que está ligada, sempre está presa, sempre está ocupada, sempre com o presente. E aí depois vem o termo, na página 9 do livrinho do Perniola, o termo tônus, que vai dizer que essa firmeza, essa segurança da ação são regidos por esse tônus, essa tensão, que podemos entender como estar preparado para a ação moral correta, para o dever, sempre preparado, né? A harmonia, diz o texto do Perniola, a harmonia não conduz à eliminação dos opostos, mas à sua coexistência equilibrada. Essa é uma lei cósmica, com que está de acordo o modo de ser do sábio, bem como dos animais. Olha só, é interessante isso. A gente já falávamos disso. Haveria uma ordem cósmica que rege tudo, tanto a vida do sábio quanto a vida dos animais. Quando tratamos de sábios e de animais, porque o homem tolo não percebe essa ordem, escapa dessa ordem, ou nega essa ordem a toda hora. E por isso é tolo, e por isso é ignorante, por isso sofre. Se o primeiro impulso do ser vivo é a conservação, esta não deve ser entendida como algo estático, mas como um vigiar, olha lá, que falávamos antes, né? Um observar, um prestar atenção. Já o tolo é incapaz da experiência da atenção, que mantém juntos os opostos. Ele sofre de neuronatonia, que é a falta de tônus. A falta de tensão é a causa da fraqueza que nos faz ceder ao assalto das paixões. Essa ideia é interessante, eu acho, porque nós pensamos sempre na tensão como algo ruim, e aqui ela parece como algo bom. A tensão é algo bom, porque ela te deixa pronto para a resposta adequada. Enquanto que o tolo vive numa atonia, numa falta de tensão, pulando de um lado para o outro, fazendo tudo ou menos aquilo que ele devia fazer. Então, com isso, nós terminamos o primeiro capítulo do livro. O que vocês acham disso que nós lemos? Só para trazer um complemento, é interessante perceber a origem da harmonia também. Salvo engano, a deusa harmonia, ela é filha de Ares com Afrodite. Então, em sua origem, ela já representa essa tensão entre opostos, né? Bom, enfim, só um complemento mesmo, né? Como na antiguidade eles já criaram essa imagem também do que seria a harmonia, essa tensão entre opostos, né? Completamente opostos, o amor e a guerra. Exato. Essa ideia da harmonia com tensão entre opostos, ela aparece explicitamente nos aforismos de Heráclito, quando ele diz que a vida que a existência é vida e morte, quando ele diz que a harmonia ela é obtida dos opostos, tal como a música é obtida na lira, ou a lira ela
a corda da lira puxa no sentido, enquanto que as cravilhas, por exemplo, as cavilhas, tarraxas, diz o Bruno, da lira puxam para o outro lado. E dessa cavilha, pode ser também, dessa oposição, então você tem um movimento da cavilha ou da tarraxa do instrumento que puxa para um lado, e você tem um movimento da corda que puxa para o outro. Quando você encontra o ponto exato, você encontra a sonoridade adequada, a harmonia. Essa ideia, o Márcio acabou de dizer aqui, vai de Pitágoras até Aristóteles, atravessa o pensamento antigo, o pensamento grego, essa ideia de que a beleza, a harmonia, o equilíbrio, tudo isso se coloca entre dois polos, né? Isso aí, Aristóteles vai dizer, a virtude está no meio, mas esse meio tem essa ideia do equilíbrio, da harmonia entre dois opostos. Corajoso não é nem o temerário, nem o covarde. Corajoso está no meio do caminho. Parece um pouco simples, né? Aristóteles é, por vezes, chamado de sistematizador do senso comum, né? Mas faz sentido. O bom senso não tem esse nome à toa, né? A sabedoria das gentes nos indica isso. Então, é isso mesmo, a ideia de que o equilíbrio e mais, ele, uma vez obtido, não é garantido que ele permanecerá conosco. É necessário sempre afinar os instrumentos. É necessário. Então, se o tempo muda, se o tempo fica mais úmido ou mais seco, o meu instrumento desafina. A mesma coisa acontece conosco. Se nós pensarmos assim conosco, basta uma mudança no ambiente para que eu possa desafinar, não é? Eu possa deixar de estar no tônus, na tensão, essa ideia de tensão correta, e aí eu desafino. Então, essa constante afinação, essa constante busca pela harmonia, ela está ligada necessariamente à atenção, ela está ligada a uma compreensão, como diz o texto do Perniola, que nos animais e nas crianças é natural. As crianças não têm problema de alongamento. Os gatos, os cachorros, não tem nenhum desses problemas, porque eles vivem alongando, eles são sábios nisso. O sábio é aquele que percebe que é essa tarefa do ser humano também, alongar-se no corpo, estou falando do corpo mesmo, mas também na que a gente pode chamar de mente, na sua interioridade. O tolo é quem não faz isso. Mas por que ele deveria fazer? Ele deveria fazer porque essa é uma regra cósmica. No fundo é isso. Se você abandona a ideia de que existe uma regra inscrita no universo, e aí o Márcio falou do Pitágoras, né? Então, essa regra, ela é uma proporção geométrica. Se eu abandono essa ideia de que há uma proporção inscrita na natureza, nós vamos encontrar a ideia da chamada proporção de ouro entre os renascentistas. Exatamente, né? O Bruno fala que isso se refere tanto à moral quanto ao corpo. Nós, aqui, atualmente, nós negamos um cuidado ao corpo que para o grego era fundamental. Para os antigos, de modo geral, mas para o grego especialmente, porque é a literatura que lemos, né? Deixa eu ver aqui o que o Márcio colocou. As homeomerias, exato, você tem essa ideia em Anaxágoras, a ideia de homeomerias, que é também uma proporção. Mudando a proporção, você muda o que a coisa é. Então, você tem há uma regra matemática, né? A ideia de proporção áurea, você vê isso nas obras dos antigos. A ideia de que eu posso tirar do ser o dever ser foi deixada para trás, pelo menos desde David Hume. Não é possível eu tirar um dever ser do ser. O fato de existir uma regra, uma regra matemática, uma proporção áurea na concha do caracol, ou na folha, numa planta e tal. Mas então o aperon é um indeterminado, diz o Bruno. Podemos ir até Anaximandro, a ideia de que o ser determinado é manifestação de um aperon, do indeterminado anterior. Mas esse aperon é isso mesmo, é o que não tem limite, por não ter limite, não tem. Ele é inconcebível.
da onde vem tudo. Mas ele gera, ele pressupõe a geração de uma proporção. Então, quando o antigo, e o medieval também, né? Quando ele olha para o universo e vê a ordem, ele percebe essa ordem nele. O moderno, ele vê o universo, vê a ordem aparece na previsibilidade. Eu posso prever que vai ter um eclipse daqui a tanto tempo, eu posso prever. Eu consigo prever que vai chover com grau alto de probabilidade, que vai chover amanhã. Eu consigo. Há uma previsibilidade e uma possibilidade de eu repetir por meio de... Eu posso fazer experiências e conhecendo de antemão o que vai acontecer. Essa previsibilidade da natureza, que é a que aparece na forma matemática, ou seja, eu posso medir, posso compreender a natureza, eu percebo então esse padrão. Só que a passagem do padrão da physis para o nomos, digamos assim, a passagem do padrão da natureza para a conduta, para a vida moral, que para os antigos e medievais era imediata, ou seja, sendo a natureza regida por uma ordem, eu mesmo devo reger minha vida por tal ordem. Na Idade Moderna isso desaparece. Por quê? Porque não há nada que obrigue, que exija que eu siga tal ordem, e mais, tal ordem, ela não é imediatamente traduzida em regras morais. Eu posso traduzir uma mesma ordem encontrada na natureza de diversas maneiras, do ponto de vista de uma teoria da ação moral. Eu sou capaz de elaborar uma justificativa a partir de uma pretensa ordem encontrada na natureza, tanto para um governo tirânico quanto para um governo democrático, tanto por uma ação moralmente condenável ou para uma ação benemérita. Eu consigo fazer o que eu quiser. Eu não tenho como tirar de uma constatação, em outros termos, eu não tenho como tirar de um fato um valor. Essa é a questão. Dos fatos não derivam valores. Ou melhor dizendo, eu posso até me basear no fato para derivar dele um valor que deve reger a vida humana, certo? Ou constituir uma ética, uma regra moral. Só que não há nada que impeça que do mesmo fato valores diversos sejam tirados para a regra moral. Se eu quiser, eu tiro a tirania, ou a democracia, ou a teocracia, de fatos relacionados à vida humana, à vida em conjunto dos seres humanos. Eu posso justificar o que eu quiser. Diga, Márcio. Me chama muita atenção uma discussão que poderia ser feita a partir dessas ideias aí. Teria que aproximar esses autores e fazê-los dialogar, né? O Protágoras, por exemplo, o Gorgias, sobretudo o Gorgias, com o Parmênides. Essa ideia que existe sempre uma constância no ser, né? Do ponto de vista conceitual, as coisas elas não mudariam e seria impossível a gente pensá-las diferente daquilo que elas são. E isso vale também para o ser humano. Tanto é que me parece assim que a filosofia de Platão, por exemplo, partiu desse pressuposto de que você mudar alguma coisa que é da ordem específica geraria o caos. Nesse caso, a gente vai ter lá a Calípolis, né? Se você não colocar o sujeito que é essencialmente inteligente no governo das coisas, significa que vai sair da ordem, porque o sujeito inteligente é aquele que tem a constância da inteligência, enquanto o que não é inteligente é aquele que muda de opinião toda hora, e nesse caso ele gera um problema para o universo da política. E tem toda uma discussão que dá para ser feita aí, né, sobretudo a partir desses conceitos centrais que acabam moldando cada um desses autores. Me parece assim que Platão dedicou a filosofia inteira dele no sentido de procurar demonstrar que ou você amarra a sociedade em determinados conceitos, inclusive de justiça, né, de moralidade e tal, ou ela tende a degenerar, porque sairia da ordem, né, porque estaria no risco de sair dessa ordem. É uma ordem que é buscada no universo, inclusive, da matemática, da própria física e assim por diante, né? Então, eu estou lendo tudo que aparece dos sofistas por aí, e estava lendo aquela obra do Guthrie, né? E ele traz essa discussão, né?
Por que os sofistas, sobretudo os da primeira geração, incomodaram tanto pensadores como Platão e aqueles que tinham o objetivo de conservar uma ordem, eu diria assim, mais tradicional, né? Porque mudar a ordem da cidade, mudar as regras da cidade, fazer com que as opiniões predominem no universo da discussão política, significa colocar em xeque a própria natureza das coisas. Então, tem toda uma discussão, eu diria, política, ética, no campo da moral, enfim, que poderia ser feita a partir daí também. Exato, exato. É isso. O sofista, ele apresenta uma outra ordem, uma ordem no âmbito da linguagem. Ou seja, há uma autonomia da linguagem. Claro, não só a gente está falando os sofistas, é errado, porque existem diversos tipos existiram diversos tipos, mas, de modo geral, a oposição se dá entre a convicção de que existe uma ordem inscrita nas coisas. Poderíamos dizer, então, que há uma posição realista. Platão não é um idealista, rigorosamente falando, ele é um realista, porque a realidade existe, uma realidade última, está nas ideias, nas formas, uma tradução ruim, ideias. Nós traduzimos porque é muito próximo da nossa, né, língua, ideia. Mas o eidos, as formas são dotadas de realidade. Agora, o que o sofista vai dizer é que a própria realidade é criada pela linguagem. Então, você vai ter, de um lado, uma filosofia que desvela, que tira o véu das coisas e mostra, eis o que é, e uma outra filosofia, uma filosofia que constrói e que desmancha. Eles são, digamos, os nominalistas, por assim dizer. Eles acreditam, antes de tudo, no poder da ordem dos nomes, do poder da linguagem em construir o mundo humano. O homem é um ser da linguagem. Eles foram, assim, sujeitos interessantíssimos e que tem muito a nos dizer hoje, porque vivemos num ambiente parecido, né? A ideia do gênero musical, né? Se você abala o gênero musical, você abala o nomos, e as leis da cidade. Para o sofista, ele poderia pensar nesses termos também, né? Sim, você, por meio dos discursos, você constitui uma realidade. É a interpretação, por assim dizer. Só que o próprio termo interpretação é capcioso para nós que somos todos platônicos, aristotélicos. Porque a interpretação pressupõe algo que é interpretado, de modo A, ou B, ou C. Para o sofista, mesmo esse algo não existiria. O discurso cria o seu objeto. Então, quando o Gorgias escreve lá o Elogio de Helena, ele cria a inocência de Helena. Não é que ele, eu vou mostrar que Helena é inocente. Não, eu vou criar uma Helena. Vou criar Helena aqui, e essa Helena é inocente. E não à toa ele termina dizendo que aquilo foi uma brincadeira para ele, né? Não é exato, o Bruno diz no chat aqui, não há uma ontologia ao qual o discurso deva se adequar para que seja verdadeiro. Exatamente, é isso. Enquanto que o filósofo se ocupa com uma ontologia, em dizer o que as coisas são, o sofista vai se preocupar, antes de tudo, em dizer como as coisas devem ser. Ou seja, como ele vai organizar o seu discurso tendo em vista um certo efeito. Tem um livro famoso da Bárbara Cação, O Efeito Sofístico. Exato, é isso, um efeito. O discurso vai produzir um efeito, ele não vai desvelar uma verdade. Até porque a ideia de verdade é uma ideia que está ligada ao campo platônico aristotélico, a ideia de desvelamento. Você pressupõe que algo existe e que eu tiro o véu de cima. Que algo existe que eu lembro. Né? A ideia de aletheia, ou seja, existe algo que eu esqueci. Aí eu vou lá e lembro, desvelo, tiro o véu do esquecimento e olho, descubro. Essa concepção é nossa, é constitutiva no pensamento filosófico da nossa cultura. Essa ideia do ser, a ideia de que há um ser no último, no fundo da linguagem. Quando eu chego no fundo da linguagem, eu bato no ser. Para o sofista, a linguagem não tem fundo. Na verdade, a ideia pan-helênica de Sócrates, ela foi muito lida, foi muito discutida, especialmente no período da constituição dos Estados europeus. Foi muito lida na Alemanha, incentivou lá o pan-germanismo e tudo mais. Essa presença desse vocabulário entre nós ainda hoje, presença forte, é uma presença que nós ignoramos por vezes, né?
olha só, o grego, o latim, as línguas indo-europeias giram em torno do verbo ser. O chinês não tem verbo ser. Notem, se nós não tivéssemos o verbo ser, aquilo que chamamos, sei lá, de filosofia, seria completamente diferente. Então, o sofista, ele brinca, o Gorgias, no discurso sobre o não ser, ele brinca justamente com isso. Com o tom, o que é, o que não é, o ser e o não ser, o não ser o ser não é. Ele faz uma brincadeira com esses termos, para mostrar, talvez, que no fundo nós lidamos não com realidade, mas com argumentos, com palavras. Entre as paixões, os estoicos incluem também a compaixão, que consideram uma afeição má e inútil. Na opinião deles, não devemos tomar as dores dos outros, mas agir para libertá-los da dor. A compaixão, ainda mais do que as outras paixões, relaciona-se com a falta de tensão interior, com a incapacidade de suportar e de elaborar o conteúdo efetivo da realidade existente, que é sempre conflituosa e contraditória. Embora o estoicismo chegue a conclusões que, em última análise, são otimistas, ele não ignora e não oculta jamais a experiência de um mundo dominado pelo erro e pela loucura. O que caracteriza o seu estilo de pensamento é, ao mesmo tempo, estar livre de ilusões acerca da realidade factual e o pronunciar-se sem reservas sobre ela. Sob esse aspecto, o contrário do estoico é a bela alma, esse modo de ser que tem tanta importância na espiritualidade ocidental, desde o neoplatonismo até os dias atuais. O que caracteriza a bela alma é precisamente a pretensão de conciliar tudo e todos apelando à bondade de seus próprios sentimentos. Ela é, no fundo, uma alma fraca, incapaz de alcançar algo de real. A partir do momento em que a questão animalista é colocada separadamente da questão antropológica, a recaída nas fantasias da bela alma parece inevitável. A reconciliação com a natureza não pode ser feita, a menos que se coloque o problema da cultura. O repensar da condição animal está estreitamente conectado com o questionamento sobre a condição humana. A recuperação da dimensão sensitiva e afetiva da existência implica o reexame da dimensão lógica e racional. Justamente por ter afirmado a inseparabilidade entre o discurso sobre os animais e o discurso sobre os homens, o estoicismo constitui um ponto de referência fundamental. Ele revela como a superioridade meramente ideal do homem sobre os animais corresponde à sua inferioridade real quando comparados entre os animais, os melhores têm a melhor sorte, já entre os homens, os piores têm melhor fortuna, diz Menandro, sob influência da Stoa. Então eu vou fazer um comentário aqui para ver se suscita as demais opiniões. Eu acho muito forte esse início de capítulo, já acusando a compaixão de ser uma afecção má e inútil, porque a compaixão implica a ideia de que você sofre, ou sente, ou se afeta com o outro, mas a partir dele, e que isso, de certa forma, impede, portanto, de você, como ele diz aqui, libertar o outro da sua dor, do seu sofrimento e assim por diante. Nós vivemos numa sociedade profundamente marcada pela ideia positiva da compaixão e da solidariedade, as coisas quase que intercambiáveis na linguagem comum, e, ao mesmo tempo, o afastamento que o estoicismo propõe da compaixão não significa necessariamente uma noção de insensibilidade em relação ao outro, ou em relação àquilo que afeta o outro. Acho que esse é um ponto bastante forte desse início aí, que vale ser explorado. Algo que me vem, assim, quando a gente fala da compaixão dessa forma, eu acho que é muito importante a gente pensar, né, que cada um que escreve dá para as palavras determinado conteúdo, né?
E aqui eu penso que a compaixão, ela vem com um conteúdo que vai ao encontro de uma espécie de uma redenção por terceiros, vamos dizer assim, né? Algo que foi é muito valorizado na sociedade cristã, né? E, inclusive você tem a figura daquele que te redime, a gente tem o Jesus como aquele que, né, redime os pecados dos seres humanos, o padre ali na figura dele que vai te falar o que você precisa fazer para ser redimido dos seus pecados, e é uma sociedade de compaixão, né, em que você ali alivia a dor do outro através do perdão. E aí isso acaba tirando do próprio sujeito a prerrogativa de ser seu próprio redentor, vamos dizer assim, né? De se haver com as suas próprias dificuldades, com os seus erros, com, enfim, as suas questões, e a partir da sua própria conduta, né, caminhar numa direção de redenção em que você diminui o cometimento dos seus erros. Porque, querendo ou não, essa compaixão, entre aspas, né, ela acabaria prendendo os sujeitos dentro dos seus próprios ciclos viciosos. Porque você fala, eu matei, então você reza tanto que você será perdoado, né? Porque nós temos aqui um Deus de compaixão. E aí ele mata de novo, e, enfim, né, dando um exemplo extremo, mas isso em pequenas coisas, e a gente faz isso, né, até uns com os outros. Às vezes a gente comete um erro, a gente é chamado a atenção, e a gente vai falar com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos amigos, para ver se eles se compadecem de nós, né, e nos falam, não, tá tudo bem, não foi nada demais, você não fez por mal. Enfim, e mesmo as pessoas que não são, né, religiosas acabam trazendo em si culturalmente esse movimento, né, desse perdão que vai ser dado pelo outro, né, sem qualquer tipo de esforço pessoal. Enfim, acho que dá para fazer uma relação aí nesse sentido. Continuando essa reflexão, acho, na esteira dos duas anteriores, né, acho que também falando da questão dos bons sentimentos ou das boas intenções como validador, né, que é uma das coisas que tem na nossa sociedade por influência muito forte do cristianismo, que as boas intenções valem muito, mesmo que os resultados sejam negativos, né. Então, assim, eu ouvi uma história nesses passeios que eu faço bastante com a minha avó na praça. Uma vez uma senhora me contou que a mãe dela, também com Alzheimer, estava hospitalizada, né? E era uma senhora que frequentava muito a igreja e tal, e as amigas da igreja foram lá visitá-la, né? E a senhora com Alzheimer já não tem muito juízo, né? E a mulher estava entubada, mas consciente, e com as mãos amarradas, né? E ela pediu para a amiga que foi visitá-la para que ela desamarrasse a mão, porque é uma situação muito ruim, né? Ficar com a mão amarrada. E ela desamarrou, né? E conversaram, foi uma conversa muito boa e foi embora. Só que aí a mulher, né? A mulher não estava muito boa da cabeça, ela puxou o tubo e faleceu, né? Então você vê e aí, assim, para mim foi assim um exemplo muito claro, muito eloquente de como nem sempre boas intenções, bons sentimentos e compaixão orientam o agir da melhor forma possível, né? Da forma mais justa possível, né? Então, e a gente tem essa coisa de que, bom, não importa importa o seu sentimento, importa que você estava agindo de bom coração e tal, né? E então, assim, acho que o estoicismo coloca isso em questão, e eu acho que é muito interessante isso, e muito positivo, né? Só queria pontuar que essa ideia que o Bruno apontou, né, assim, ressaltou, uma afecção má e inútil. Quando nós ouvimos isso pela primeira vez, que a compaixão é uma afecção má e inútil, na primeira vez que ouvimos isso, nós sentimos uma certa repugnância, uma repulsa em relação a essa ideia. Parece que nós estamos ouvindo algo que se assemelha a um discurso de crueldade, de maldade, quando não é. Eu lembro que eu li em algum lugar, essa leitura minha ficou associada a Bergson,
Mas eu não sei se era Bergson, que é assim, se era algo escrito, era algo que dizia o seguinte: se eu encontro um sujeito sentado na sarjeta, todo se lamentando, tal, o que eu vou fazer? Eu vou brigar com ele, dar uns murros nele, até que ele se erga e me ataque. Quando ele vier me atacar, então aí eu vou dizer ok e abraçá-lo como meu irmão. E aí então eu vou ajudá-lo. É um pouco essa ideia. A compaixão, ela seria ruim, e Aristóteles vai dizer isso também. Aristóteles vai dizer que a compaixão é algo ruim, por quê? Porque eu sofro com o outro. Vamos lembrar da ideia de harmonia? Vamos imaginar 2 violões. Vocês sabem disso, todos sabem, mesmo quem não toca sabe. Se eu toco as cordas de um violão próximo ao outro, o outro violão vibra também, as cordas do outro violão vibram. Né? Isso tem um nome. Uma ressonância, acho que é ressonância. Ressonância, exato. Ressoa, as cordas de um fazem as cordas do outro ressoar. Essa imagem da ressonância é uma imagem próxima da ideia da compaixão. O Bruno escreve: compaixão é literalmente compadecer, sofrer com o outro. E aí, o que nós temos quando eu sofro com o outro? Eu tenho 2 sofrendo. Você sofre, né? Eu também. Eu tenho 2 que sofrem. Eu escrevi antes, né, o abraço de afogado. Vocês sabem, né? Se você vai salvar um sujeito afogado, você não pode se aproximar dele. Você precisa jogar algo em que ele se agarre, em que ele se fixe, uma boia, qualquer coisa, e depois se você se deixar envolver por ele, os 2 morrem. Então, a ideia de que a compaixão ela é uma afecção má e inútil tem a ver com isso. Porque ela, no lugar de produzir qualquer tipo de melhoria, ela produz o seu contrário. No lugar de salvar um que sofre, que tem um patos, que está passando por uma paixão, e a paixão de Cristo, né? A paixão não é algo bom, é um sofrimento. Eu tenho 2, porque eu estou compadecido, eu compadeço, estou comovido, eu me movo como o outro. Essa ideia é interessantíssima. Porque qual é o propósito? O propósito não é, de algum modo, ajudar, o propósito é ajudar o outro, porque o estoicismo, ele prega a filantropia, o amor ao ser humano, né? Filantropia, o amor ao ser humano. Se esse amor precisa se manifestar, ele não vai se manifestar comigo sofrendo junto do outro que sofre. Eu preciso fazer algo para que ele deixe de sofrer. E essa bela alma é muito típica da nossa cultura, né? Também. Esse que sofre com os outros, que se compadece, mas o que nós fazemos? O que nós fazemos com isso? Já naquela época e antes do Instagram e do Facebook e do Twitter, nós demonstramos virtude, né? Massageamos o ego. Mostramos o quanto somos virtuosos por nos compadecermos. Em 2 sentidos. Primeiro, num sentido hipócrita, em que eu olho e falo que coisa horrível e sigo minha vida. Tem um termo, não é demonstrar virtude, ostentar virtude. Qual é o termo que se usa nas redes aí? Sinalizar virtude. Exato, sinalizar virtude. Eu mostro para os outros o quanto eu sou virtuoso, por me compadecer de uma situação. Isso no sentido hipócrita, no sentido falso. You are fake news. É a construção de um ethos, construção de um ser. Eu construo uma imagem pública de uma pessoa que se compadece do outro. Isso hipocritamente. Esse tem a vantagem de ser consciente do que está fazendo e faz. Ele tem a vantagem do artifício. Só que você tem um outro sentido, que é o sentido do compadecer sincero, que talvez seja até pior, porque eu afundo junto com a outra pessoa e não faço nada. Ou eu posso até fazer, mas como eu estou compadecido da outra pessoa, eu perco, e é importante isso, eu perco aquela harmonia que é o propósito da formação. Eu me torno uma harpa, uma lira, um violão desafinado, sem harmonia nenhuma, atacado pela paixão. Qual é o termo que ele usa aqui, ó, no final do texto? Ó? Ceder ao assalto das paixões, no final do primeiro capítulo. Eu cedi ao assalto das paixões. E o que são as paixões, senão um mar tempestuoso, em que eu estou tentando singrar esse mar tempestuoso?
E se eu me abandono ao medo do mar tempestuoso, ao pavor, à certeza que nada vai dar certo, tá bem, é isso, exatamente isso que vai acontecer. Eu vou afundar. O que para eu navegar no mar tempestuoso, eu preciso estar muito atento, preciso estar pronto para mexer o leme na direção correta. Se eu não faço isso, eu afundo. Então pode ser de outra forma, se ele não ser indiferente à dor do outro. Então, você pode chamar isso, Marina, de não ser indiferente. O estoico não é indiferente. Só que ele não se deixa alcançar pela dor do outro. Por quê? Porque se ele se deixar alcançar, ele vai ser tal como o outro. Teremos, então, dois sofredores. Primeiro, e isso pode prejudicar o propósito de resolver o problema do outro. Mas, segundo, isso vai fazer mal para o estoico. E o que eu preciso? E o que eu quero? O que eu busco? O que eu busco é a minha harmonia. Do mesmo modo que eu não devo comer algo que me faz mal, eu não devo deixar sequer meu psiquismo, minha alma, minha mente, minha consciência ser atacado pelas paixões que vêm de fora. Quer dizer, nem de dentro, né? Então, aí que tá. O termo compaixão, compassione, esse termo, etimologicamente falando, é de fato sofrer com o outro. O que o estoico vai pensar é na filantropia, no amor ao gênero humano e em modos de eu agir de acordo com isso. Talvez haja, Marina, um espaço para distinguir solidariedade e compaixão. Exato, isso mesmo. Pode-se dizer que a compaixão é uma condição necessária, mas olha só, Cassiano, não para o estoico. Não. Eu posso e devo, no limite, idealmente, eu deveria agir em relação àquele que sofre, idealmente, sem sentir compaixão nenhuma, pela pura exigência do katekon, do dever. Essa seria o topo que eu alcançaria por um processo de ascese. Eu vejo a situação do sofredor, sei, mas não sinto, ou impeço que o sentimento me alcance, sei que aquela situação é ruim e me dedico a ajudá-lo da melhor maneira possível, sem sentir compaixão. Ah, mas ele é um monstro. Não, não é um monstro. É um ser humano que alcançou, para o estoico, o equilíbrio do sábio. Alcançou a condição do sábio, que é regido pela razão e não pela paixão. Diga, Marina. E colocando dessa forma faz muito sentido, né? Porque se não, quer dizer, você só ajuda, então, se você tem o sentimento de compaixão, senão você não ajuda. Não é? Então, assim, se eu sou próxima de uma pessoa e tenho um vínculo com ela e sinto algo, eu faço. Agora, se eu racionalmente vejo uma pessoa em sofrimento no qual eu não me envolvo, então eu não tenho obrigação de ajudar. E a gente vê que isso é o que acontece, né? As pessoas só costumam se envolver em causas nas quais elas se compadecem, que senão elas são indiferentes. Sim. O Bruno fala de compaixão eletiva. Exato. É a ideia do dever. Eu faço o que o dever me manda fazer, não o que eu sinto que devo fazer, nada, porque isso é uma confusão infernal, ok? Isso só dá problema. O estoico vai dizer. O estoico não reconhecia a qualidade pedagógica da tragédia, então... Pelo que eu entendo da tragédia, ela tem um papel pedagógico de, digamos assim, despertar essa compaixão mesmo, né? Aliás, a palavra paixão foi colocada por Aristóteles como um dos elementos da tragédia, né? Um remédio. A tragédia é um remédio que purga a paixão. O Nietzsche, numa interpretação que ele faz de Aristóteles, ele afirma isso, que a paixão é como se fosse uma pústula. Você vai lá e fura essa pústula, você punciona essa pústula e tira aquele pus, aquela podridão. A tragédia, a catarse, seria algo assim. Então, eu não vou lá para me tornar compassivo, eu vou lá para purgar de mim a compaixão, de algum modo. Acontece uma experiência que vai ter o início e o fim, e vai lidar com essa paixão, com a produção da paixão. E eu saio de lá, então, aliviado, mas não mais compassivo. A ideia não é formar pessoas compassivas, pessoas... que tá, a gente bate com as questões etimológicas aqui, né? Por exemplo, bondosas. Bem, o estoico que age de acordo com o dever seria bondoso. Piedosas. Não, piedade é o que nós devemos aos deuses.
Isso vai contra, a Daiane usou esse termo, mas isso vai contra com a empatia que é atualmente a regra dos juízos morais que fazemos hoje. A nossa moralidade é uma moralidade empática, e o estoicismo vai contra essa ideia. Essa menção à tragédia que o Cassiano faz é muito interessante, porque essa purgação, a catarse, segundo Aristóteles, ela é obtida, ou ela é provocada na audiência, no espectador, por meio da exposição a um enredo com o qual ele precisa se identificar, um sentir junto nesse sentido, mas que leva ele de um extremo a outro. A peripécia é justamente isso, de certo modo, a negação do que vinha se construindo como uma relação passional entre o espectador e a cena. Isso é interessante porque, de certo modo, resgata, Marcos, aquilo que a gente estava falando lá no início, ainda na leitura do capítulo anterior, da tensão ser algo que se manifesta justamente numa físis, numa natureza, num entorno, num mundo que constantemente quer nos arrastar para distintas paixões, né? Para paixões que são muitas vezes contrárias. Então, de novo, essa ideia da tensão entre contrários como um meio de você superar justamente essa tensão, né? E se colocar, então, no lugar do sábio. Eu não me parece, assim, a minha última leitura da Poética tem, sei lá, mais de uma década, provavelmente, mas eu acho que nesse sentido, não me parece que Aristóteles espera que a tragédia seja pedagógica, ou pelo menos não pedagógica no sentido racional, no sentido de instruir o logos, mas sim de livrar o timós, para usar só uma referência platônica aqui, né? Mas sim de livrar o sujeito de uma pústula. Porque o Aristóteles, ele não faz uma prescrição sobre a tragédia no sentido de, bem, eis agora eu vou construir a tragédia e vou dizer como ela deve ser. Na verdade, ele tem diante dele a tradição dos poetas trágicos e ele tenta compreender como é que a tragédia funciona. Ele tira da tragédia as suas regras e ele quer indicar, demonstrar, apresentar a estrutura da tragédia e como deve ser uma tragédia para ser bem sucedida. O Édipo Rei aparece como o grande modelo de tragédia para Aristóteles. Por que eu estou falando isso? Ele vê o que acontece na tragédia e tenta compreender o que acontece na tragédia. É isso que ele faz, e não antes, eu prescrevo como deve ser uma tragédia e o que ela deve fazer. Não é isso. Por que eu estou falando isso? Porque o caráter pedagógico, digamos assim, da tragédia, ele é mais difícil de ser compreendido, muito, muito pelo que o Bruno falou. Ao contrário da comédia, que tem é uma pena que nós tenhamos o livro da comédia do Aristóteles, né? Mas pelo menos essa história da ausência do livro da comédia do Aristóteles fez o Humberto Eco escreveu O Nome da Rosa, né? Então, voltando, ele não está prescrevendo no sentido de dizer como as coisas devem ser, mas ele está descrevendo como as coisas são e como elas funcionam bem. Olha, assim que a tragédia funciona, ela tem que operar esse tipo de efeito. E sobre o termo catarse, até hoje, muita discussão existe para tentar compreender direito o que Aristóteles chama de catarse. Mas certamente uma coisa eu acho que é certa na interpretação dele. O propósito da tragédia seria de purificar de algum modo, aí não vamos entrar no debate sobre o que afinal seria essa purificação, que é muito complicado, mas purificar de algum modo o sujeito, mas não fazê-lo mais compassivo, porque na cabeça de um grego como Aristóteles, alguém que é compassivo, alguém que é simpático, olha lá, é o termo que deriva do grego, sim, com patos, né? Alguém que é simpático, o movimento simpático, já ouvimos isso, né? Alguém boceja num grupo, todo mundo começa a bocejar, é um movimento simpático. Ser isso é ser algo ruim, é algo que não se deve ser.
pegando aqui a poética mesmo do Aristóteles, mas assim, no capítulo 14, ele fala dos diversos modos de produzir o terror e a compaixão. E tem uma parte que eu grifei aqui, que é: o poeta deve nos proporcionar o prazer de sentir compaixão ou temor por meio de uma imitação. Não vou ler para vocês, mas assim, o meu entendimento que eu li assim do Aristóteles é que assim a ideia da compaixão, ela não que ela seja um fim em si, mas que ela seja, como eu coloquei lá no comentário, como uma espécie de caminho, ou tipo, como é que diz? Uma condição necessária, mas não suficiente para a ação moral, né? Me parece, pelo que eu entendi do Aristóteles, né, na minha leitura. Não faz 10 anos, faz menos. Mas também não sou nenhum especialista no assunto, não. Não, olha só, a discussão é isso, ninguém aqui tem a verdade, por isso, olha que interessante, nós estamos até hoje lendo Aristóteles e debatendo. O que eu considero a compaixão, eu não consideraria uma condição necessária para a filantropia. Ela pode ser encontrada, ela pode ser uma condição, ela pode ser um elemento que leve à filantropia. Mas eu não penso que, pelo menos dentro do esquema desses pensadores antigos, que seja condição necessária para a filantropia. A ideia de que uma empatia seja necessária. Por quê? Porque a filantropia aparece, ao menos aos estoicos, como um dever que se manifesta racionalmente, não por meio da empatia ou da impressão que causa em mim a dor dos outros. Aparece como algo racional, qual seja. O desejo de preservação é inerente a todos os seres vivos, aos seres humanos também, e devemos, de algum modo, ajudar a preservar aqueles que são como nós. Sei lá, você vai ter inúmeras justificativas. A ideia de que formamos uma comunidade, de que todos somos irmãos, é uma ideia que nós já vamos encontrar entre os estoicos. Direito das mulheres, respeito às crianças, nós começamos a encontrar entre os estoicos. Então, isso se coloca de um modo racional. É um pouco esquisito para nós pensarmos assim, mas, bem, isso acontece, era o previsto. É difícil para nós imaginarmos que alguém se dedique à filantropia sem ter um mínimo de compaixão. É difícil. Só que, no limite, o sábio estoico deveria ser assim, completamente gelado, nesse sentido. Não que ele seja gelado no sentido dos afetos, ele pode até ter afetos e tal, mas ele não vai ser vítima dessas paixões, ele não vai ser alcançado por essas paixões, ele vai olhá-las de fora. Dito isso, a tragédia, lê pra gente o cabeçalho do capítulo 14, o título, perdão. Dos diversos modos de produzir o terror e a compaixão. O terror e a compaixão podem nascer do espetáculo cênico, mas podem, de igual modo, derivar do arranjo dos fatos, o que é preferível e mostra a maior habilidade do poeta. Independentemente do espetáculo oferecido aos olhos, a fábula deve ser composta de tal maneira que o público, ao ouvir os fatos que vão passando, sinta arrepios ou compaixão, como sente quem ouve a fábula de Édipo. Olha só, ótimo, Édipo aparece como um belo exemplo, melhor exemplo. Notem, o que Aristóteles propõe é um artifício. É um artifício que vai provocar na audiência compaixão ou medo, mas o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. É um artifício do poeta para gerar um determinado efeito na audiência. E mais, a tragédia tem começo, meio e fim. Note, nós estamos no campo do estético, ou, se quiser, do estético no sentido amplo do termo, no sentido das sensações, no sentido ele diz, do prazer, da redonné. Nós estamos nesse âmbito de provocar um determinado efeito numa audiência, em um determinado tempo, que está delimitado no teatro, no espaço e no tempo, como eu já falei. Ele não tem como propósito aí uma educação moral, digamos assim. A gente poderia discutir mais isso, talvez valesse a pena mesmo discutirmos mais essa ideia, mas ele não tem aí, o propósito dele não é o de
tornar as pessoas compassivas. Do mesmo modo que é preciso uma regra, por exemplo, no banquete, a regra da divisão, da proporção da água no vinho, etc. e tal, e o banquete ele mesmo funcionava como um teste entre os antigos, para saber quem sabia e quem não sabia beber, mas ele não tinha como propósito tornar os abstêmios beberrões. Eleos, diz o Bruno que o termo traduzido por compaixão é eleos. Dá uma investigada aí no sentido do termo para a gente, Bruno. Mas como o banquete não tem como propósito a criar beberrões, mas antes de tudo equilibrar, mostrar se o sujeito tem ou não equilíbrio, e se for o caso de fazê-lo alcançar esse equilíbrio, né, a tragédia teria essa função, penso eu. Você vai até a tragédia, sente em um ambiente controlado, você sente a compaixão em um ambiente controlado, você chora, você se descabela, e aí você terminou aquela experiência, o artifício se desfaz, a compaixão também. Por quê? Porque se eu sinto compaixão diante daqueles que têm dificuldade, eu vou estar, voltando ao que nós já falamos, eu vou estar num caminho eu vou estar numa tragédia grega eternamente. E não é uma boa, porque aquilo que acontece na tragédia é algo ruim com o que nós devemos lidar, e não sermos submetidos àquilo. Exato, a Marina coloca, você pode refletir sobre o que sentiu, elaborar e dominar essas sensações com a razão. Exatamente. Eu encontrei aqui, Marcos, rapidamente, né? Esse termo, eleos, ele é muito usado, ou é mais usado, no sentido de sentir pena de. Aparece também como o sentido de aquele que se prostra diante de Atena. Aquele que, ao cultuar os deuses, se prostra diante deles. Claro que a piedade, né? Pois é, nesse sentido, a piedade mais imediata mesmo, inclusive do comportamento. Enquanto você falava e eu estava olhando aqui, me ocorreu, eu fui também pegar lá a poética, numa tradução diferente da do Cassiano, e aí essa questão pedagógica ou instrutiva, enfim, acho que ela aparece de forma interessante no capítulo 11, justamente, quando ele diz o reconhecimento, que é uma das partes, ele está falando no capítulo 11 da peripécia, então dessa mudança, né, do clímax da ação, vamos dizer assim, ou como é que o pessoal chama hoje de plot twist, né? O reconhecimento, então ele vai falar inclusive dos personagens, que os personagens têm que ser, de certa forma, familiares, e da ação patética, ou daquela ação que é conduzida por uma cólera, enfim, por um arroubo aí, passional. E aí ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, o reconhecimento, cujo termo é anagnorisis, então de anagnosis, né? Como o nome indica, é uma mudança da ignorância, da agnoia, para o conhecimento. E aqui conhecimento é gnossin eis gnossin metabolé. Então, mas é, de certo modo, uma mudança que é uma mudança justamente pelo que ele vai mostrar depois, ao falar da mímesis, que é uma mudança provocada pelo exemplo, por aquilo que é representado. Então, de certo modo, a gente pode ver a tragédia sendo instrutiva ou pedagógica num determinado limite, nesse sentido, quando ela oferece modelos das nossas ações e que, por isso, poderiam servir como modelos, como paradigmas, como uma espécie de termo de comparação, né, para quando nós nos vemos numa situação análoga, assim, se eu agir que nem Édipo, o que vai acontecer comigo? Né? Se eu for orgulhoso como Agamenon e tal, não sei o que, eu vou voltar para casa, minha mulher vai me matar. Né? Coisas desse tipo. Excelente, Bruno, isso mesmo, excelente. Esse caráter pedagógico, modelar, paradigmático, é fortíssimo nas tragédias.
quando eu preciso corrigir o que eu falei, né? Quando eu disse que a tragédia não tem um caráter pedagógico, é mais complicado pensar no caráter pedagógico da tragédia. Eu estava pensando no aspecto político, ok? Estava pensando no aspecto... eu estava pensando, na verdade, na tragédia, na comédia. Quando você tem na comédia o coro, que de algum modo faz a crítica da cidade. Estava pensando nesse aspecto. Mas esse caráter de metabolé, de mudança, de percepção e mudança da tragédia, ele tem, obviamente, um caráter formativo poderosíssimo, e que, de fato, a gente podia, né, os antigos, guardar esses modelos como modelos de vida, como o Édipo agiu numa situação dessa, né? Não vou agir assim. Como Agamenon agiu numa situação dessa, não vou agir assim. Ou então, como Antígona agiu numa situação dessa, vou agir assim. Você tem esses exemplos. De virtude, né, professor? De virtude ou não, né? Virtude ou vício, exato. Nesse sentido, claro, a tragédia é pedagógica. Eu estava pensando, antes de tudo, no caráter, digamos, como é que eu posso dizer, explicitamente pedagógico. Na comédia tem isso. O coro está ali para fazer a crítica dos ouvintes, da política, da cidade, né? Era nisso que eu estava pensando, mas você está correto, é isso mesmo, Bruno. Eu diria até, Marcos, que, sei lá, a gente não poderia... Isso merece mesmo umas leituras mais aprofundadas, é um tema legal, né? Eu diria que a gente não pode afirmar que existe uma intencionalidade formativa na tragédia, o que não significa que dela não decorra um aprendizado. Esse é um tema aberto aí. Não, só para completar isso, né, quando a gente pensa na questão da educação, isso acontece também, né? Porque uma coisa é você fazer, por exemplo, um jogo com a intenção do jogo, e outra coisa é você fazer um jogo com uma intenção pedagógica. O jogo ensina mesmo não tendo propriamente uma intenção pedagógica. Sim, a questão da convivência, a matemática, tá lá. Mas você pode ou não ter uma intenção pedagógica. Você pode só pôr as crianças para brincar. Enfim, acho que é meio nesse sentido, né? Pode ser algo não intencional, pode também ensinar, né? Sim, não, faz todo sentido. Aproximar a ideia de educação, de paideia, como uma terapia da alma, a tragédia, mesmo que seja só pela catarse, ela tem uma dimensão terapêutica também. Então, nesse sentido, acho que eles se aproximam muito. Não, era o que eu ia dizer. Assim, a leitura da poética de Aristóteles, claro, de outros textos também, de Ânima e outros, mas especialmente da poética, é fundamental para o psicólogo, eu acho. É fundamental para a formação do terapeuta, psicólogo. Porque tem ali uma descrição do funcionamento de uma economia do nosso psiquismo que tem tudo a ver com a ideia da terapia, né? Da terapia, que é, de fato, um pouco o caminho nosso aqui, né? Tentar entender a filosofia antiga na chave da terapia. Né? Faz todo sentido. Não deixa de ser uma psicagogia. Exatamente. Da alma, né? Exatamente. E o pedagogo seria um psicagogo, né? Ou o psicólogo seria um psicagogo que conduziria. Claro, a gente teria que modular essa condução, né? Teria que qualificar essa condução, porque antes de tudo é uma condução, mas que se faz a partir do próprio movimento de quem está sendo ouvido, de quem está passando pela experiência. Mas, sim, eu acho que tem tudo a ver, é um tema muito interessante e que tem muita coisa, a gente pode tirar daí muita coisa relativa a questões que vivemos hoje, que experimentamos hoje. Só pegando esse gancho aí, talvez o grande divã do país seja o Big Brother. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer. Sim, então, é a nossa... Viravoltas, e as pessoas se envolvem, se engajam, e
E as nossas tragédias, a nossa tragédia, no sentido duplo, talvez, do termo, no sentido mais técnico, no sentido mais lato, né? É a nossa tragédia. As pessoas são eliminadas, e aí você acha que não devia ser aquela pessoa, ou devia ser a outra, ou você diz que tá muito chato. Por que tá chato? Porque não acontece nada. Tá chato porque a vida é chata às vezes, né? Também. Não é uma boa tragédia, não tem. Esse é o grande problema. A arte, ela recria a vida, mas ela precisa recriar a vida de uma certa maneira, porque a vida, via de regra, é chata demais, né? O que eu quero dizer é o seguinte: você assiste uma série e você vê aqueles diálogos que são todos assim, ó, as pessoas são brilhantes, né? Em tempo real, virtudes e vícios em tempo real. Só que a vida não é aquilo. Você vê, eu lembro que assistia, agora já não tem mais, eu acho que acabou, mas House, Dr. House, aqueles diálogos eram assim, Hi, I'm Dr. House. How long have you been a psychopath? Não existe no mundo real aquilo, ok? Aquela intensidade de vida, no sentido de intensidade de emoções, de paixões, toda hora. As pessoas enlouquecem vivendo daquela maneira. E aquelas respostas todas inteligentíssimas e espirituosas. Aquilo não é. A economia da peça, a economia do drama, precisa condensar, né? E no caso do condensar esses efeitos, né? No caso do Big Brother, você tem isso exposto em tempo real. Aí acaba tendo essas coisas, né? Não, você falou do House, né? E dos modelos que fornecem essa coisa brilhante, todo mundo, sabe, falando rápido, ninguém para para todas as ideias são desafiadoras. Eu falo isso porque eu assisti o House também. Um grande fã daquela série. Acaba que o Sherlock Holmes dos cinemas. Não, eu diria que o Sherlock Holmes dos livros também. Eu não sei, eu acho que é que no livro você tem uma, digamos no livro eles não dormem. No livro eles não dormem. Pois é. E no livro eles, então, tem que ter um volume, uma coisa, mas a intensidade que o cinema traz para a percepção de hoje. Sim. É muito maior. Dopamina na veia, assim. Falando até, Marcos, não estou nem pensando nos clássicos aí, mais antigos, versões que tinha até o Michael Caine e tal, né? Novinho. Estou pensando no Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. Sim, tá? Sim. Em que a ação desdobra o pensamento dele todo. Então, sabe, a coisa acontece, é tudo muito calculado e a ação é sempre muito, 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 muito intensa. Não é assim o tempo todo no livro. Não é. Mas eu diria que, como o texto de Sherlock Holmes, do Conan Doyle, era um texto escrito no jornal, e que tinha esse caráter seriado e precisava atrair a atenção do público, eu andei lendo, eu comprei uns box com Sherlock Holmes, andei lendo textos da infância, né, o Cão dos Baskerville, textos que eu já tinha lido. Você vê, as coisas acontecem, eles tomam café, e aí num dia estão tomando café, já estão resolvendo um crime, aí chega meia-noite desse mesmo dia, eles vão com a carruagem, não sei para onde, já fizeram um monte de coisa, e 3 horas da manhã eles não dormem, eles não param, realizam 300 coisas no espaço que num espaço de tempo, né, num período de tempo inconcebível. É um negócio assim, e cheio da que a gente pode chamar de Deus ex machina, né? Coisas que entram ali de repente aparece alguma coisa que explica a situação toda, uma coisa que vem de fora.